Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Direito Direto, aquele nosso bate-papo que tenta, descomplicar o universo jurídico para todo mundo. De um jeito objetivo, claro e, a gente espera, bem acessível. É isso aí. Um prazer estar aqui de novo para essa conversa. Antes da gente mergulhar a fundo no tema de hoje, aquele lembrete rápido, pessoal. Não esquece de seguir o Direito Direto aí na sua plataforma de áudio, Spotify, Deezer, onde você preferir ouvir a gente. E se curtiu o nosso conteúdo, ajuda bastante se puder avaliar com 5 estrelas, curtir o episódio e, claro, compartilhar. Manda para os amigos, para o pessoal da faculdade. Isso, e para aquela força extra para os concurseiros de plantão, né? Tem sempre dica boa aqui. E segue a gente lá no Instagram também. Tem conteúdo extra, bastidores. E dá para ouvir em qualquer lugar, né? No trânsito, lavando a louça, na academia. O papo é leve, informativo, cabe na rotina. Exato. E lembrando, que essas nossas conversas são baseadas em cadernos de estudos. A gente junta material de cursos, livros, aulas, e a ideia é que quem nos ouve possa acompanhar essa evolução junto com a gente. Comentem, tragam dúvidas, percepções. Uma dica legal que a gente sempre dá é criar playlists por matéria. Ajuda muito na hora de organizar os estudos e revisar, né? Fica mais fácil achar aquele tema específico depois. Boa. Então bora desempacotar o tema de hoje. Vamos falar sobre os temas do constitucionalismo contemporâneo. Alguns chamam também de neoconstitucionalismo. Parece um nome complicado, né? Mas é super importante. É fundamental, na verdade. Entender essas, digamos, novas roupagens do constitucionalismo é crucial, não só para quem está focado em concurso público, onde isso cai cada vez mais, mas para qualquer pessoa que quer entender como o direito constitucional está evoluindo, como ele responde aos desafios do nosso tempo, né? E já aviso, não é uma coisa só, né? Pelo que a gente viu nos materiais, são várias abordagens. Às vezes elas se complementam, às vezes batem de frente. Tentam dar conta dessa complexidade toda do mundo atual. Vamos explorar algumas das principais hoje. Isso mesmo. Vamos tentar organizar essas ideias. Começando então pelo Constitucionalismo do futuro, ou do porvir. O que seria isso? O que se espera das constituições olhando para frente? Olha, essa é uma linha que, segundo algumas menções doutrinárias, como as que citam Pedro Lenza, por exemplo, foca muito nos direitos de terceira dimensão. Aqueles ligados à fraternidade, à solidariedade, sabe? Direitos difusos, coletivos. Exato. Valores sociais mais fortes, buscar um equilíbrio entre o que a gente herdou do constitucionalismo moderno e as demandas contemporâneas. Outra menção doutrinária, atribuída a José Roberto Drome, aponta para valores essenciais que deveriam guiar esse futuro. Que valores seriam esses? Coisas como verdade ou veracidade, né? Solidariedade, consenso, continuidade, pensar no longo prazo, participação cidadã, integração entre povos e a universalização de direitos. É uma visão bem idealista, talvez, mas que aponta um norte. Interessante. E aí, ligado a essa ideia de integração e universalização, a gente tem o constitucionalismo global ou globalizado. A ideia aqui é que existiria um direito constitucional acima dos países? É isso? É por aí, mas com nuances. A menção doutrinária geral sobre isso fala na busca por um arcabouço normativo, talvez não único, mas com força constitucional material, que pudesse se sobrepor aos direitos nacionais. O tal do constitucionalismo multinível, que a gente pode até falar mais depois, se encaixa um pouco aqui. Certo. Identifica 3 traços principais nisso. Primeiro, o alicerçamento ainda no povo e no Estado. Segundo, a existência de um jus cogens internacional, aquelas normas imperativas que nenhum país poderia contrariar. E terceiro, a dignidade humana como pressuposto universal. E qual a consequência disso? Se um país fizesse uma norma interna contra esse jus cogens. Pela lógica dessa corrente, essa norma interna seria considerada nula, inválida. É uma ideia forte, né, de limitação da soberania nacional em nome de valores universais. Com certeza.
E aí a gente chega no transconstitucionalismo, que você mencionou de passagem. Parece relacionado, mas qual a diferença-chave? Como esses sistemas diferentes conversam? Aqui a referência principal nos materiais é Marcelo Neves. A ideia central do transconstitucionalismo, segundo ele, é o entrelaçamento de ordens jurídicas diversas. Pensa assim: ordens estatais, transnacionais, internacionais, até não estatais. Todas elas lidando com os mesmos problemas constitucionais. Ah, então não é uma hierarquia, nem um direito único global? Não. Não é sinônimo de constitucionalismo internacional ou global, como Neves faz questão de frisar. É sobre o diálogo, a influência mútua, às vezes a tensão entre essas diferentes ordens quando elas se deparam com a mesma questão fundamental: direitos humanos, liberdade de expressão, meio ambiente. Tem exemplos práticos disso nos materiais, né? Para ficar mais claro. Sim, vários. Um exemplo clássico de jurisprudência comparada que aparece é o caso da Princesa Caroline, lá na Alemanha versus a Corte Europeia de Direitos Humanos. Aquele embate entre privacidade e liberdade de imprensa, sabe? Ordens diferentes, interpretações diferentes sobre direitos fundamentais. E no Brasil? A questão do depositário infiel é um exemplo citado. A Constituição Federal permitia a prisão, mas a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, um tratado internacional, não. O STF teve que lidar com esse entrelaçamento. E a solução foi aquela súmula vinculante 25, né? Que deu status supralegal para os tratados de direitos humanos. Exatamente. O tratado não está acima da Constituição, mas está acima das leis comuns. É um típico arranjo transconstitucional. Outro exemplo brasileiro, mais tenso, citado nas fontes, é o caso Gomes-Lund versus Brasil, sobre a lei da anistia. Assim, a decisão do STF na ADPF 153 versus a condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso. Ali o diálogo foi mais um conflito aberto, né? Mostra como esse entrelaçamento não é sempre harmônico. Ordens diferentes podem ter visões radicalmente opostas sobre o mesmo tema, nesse caso, a validade da anistia frente a graves violações. E o Neves fala de fertilização constitucional cruzada. O que é isso? A ideia de que as cortes de um país se inspiram ou usam argumentos de cortes de outros países ou cortes internacionais para fundamentar suas decisões. É a tal da autoridade persuasiva. Mesmo sem obrigação formal, a decisão estrangeira influencia. Entendi. Só para não confundir, isso é diferente de constitucionalismo transnacional, né? Que seria uma constituição única para vários países. Exato, boa distinção. Transnacional seria tipo a União Europeia tentando ter uma constituição, algo que não vingou formalmente. Transconstitucionalismo é sobre o diálogo entre sistemas existentes. Certo. Mudando um pouco de foco, mas ainda pensando em como a Constituição molda a identidade, temos o patriotismo constitucional. A ideia é se identificar com a Constituição e não com a etnia ou nação. Basicamente isso. A origem, segundo as fontes, está na Alemanha pós-Segunda Guerra, com Dolf Sternberg. A ideia era reconstruir uma identidade alemã não mais baseada no nacionalismo étnico, que levou ao nazismo, mas sim nos valores democráticos e nos direitos fundamentais da nova Constituição. E quem desenvolveu mais essa ideia? Jürgen Habermas é um nome mais associado. Ele defende, conforme menção doutrinária, uma identidade política coletiva fundada nos princípios democráticos da Constituição, que seria capaz de superar nacionalismos exacerbados e ser compatível com uma sociedade plural. E como isso conversa com o multiculturalismo? Bem, uma menção doutrinária atribuída a Dirley da Cunha Júnior aponta justamente essa compatibilidade. O patriotismo constitucional, por ser baseado em princípios universais, democracia, direitos humanos, permitiria o reconhecimento e a convivência da diversidade cultural dentro do mesmo Estado. A lealdade é aos princípios, não a uma cultura específica. Faz sentido. Agora, um tema que parece bem crítico: constitucionalização simbólica. Quando a lei é forte no papel, mas fraca na prática. É isso? Exatamente. Marcelo Neves, de novo, é uma referência aqui. Ele fala de uma hipertrofia da função político-simbólica da Constituição ou da lei
em detrimento da função normativo-jurídica. Ou seja, a norma tem um impacto simbólico muito alto, mostra que o Estado se importa, calma anseios sociais, mas tem baixa efetividade social. Não muda a realidade concreta. E por que isso acontece? Quais as causas? Neves aponta algumas causas possíveis. Pode ser um compromisso dilatório, quando os políticos não conseguem resolver um conflito real e criam uma lei simbólica para adiar a solução. Pode ser para confirmar valores sociais importantes, mesmo que a lei não vá ser aplicada, a chamada legislação álibi. Ou simplesmente para demonstrar ação estatal, mostrar serviço sem de fato resolver o problema de fundo. Outra menção doutrinária cita Niklas Luhmann e a ideia da Constituição como acoplamento estrutural entre direito e política. Como isso se encaixa? Luhmann via a Constituição como esse ponto de conexão, onde o sistema jurídico e o sistema político se influenciam mutuamente. A constitucionalização simbólica seria um exemplo de como a política usa o direito para fins simbólicos, de comunicação, mais do que para regulação efetiva do comportamento. E tem um lado positivo nisso? Ou é só problema? Bom, uma outra visão doutrinária, de Bernardo Gonçalves Fernandes, aponta dois aspectos. O negativo é óbvio, o déficit de concretização, a frustração social, mas ele vê um aspecto positivo. Mesmo simbólica, a norma constitucionalizada canaliza argumentos, pauta debates, cria um simulacro de realidade desejável que pode, eventualmente, pressionar por mudanças reais. Mas o risco é grande, né? Desgaste, cinismo da população em relação às leis. Com certeza, o risco de descrédito das instituições e da própria ideia de Constituição é real quando a distância entre o texto e a realidade é muito grande. Certo. Próximo tema, Estado Constitucional Cooperativo. Parece ter a ver com aquela ideia de integração que falamos antes. Sim, tá bem ligado. A referência aqui é Peter Haberle. Ele argumenta que, no mundo atual, os estados não podem mais viver isolados. Há uma necessidade de integração, de cooperação, de diálogo entre estados e também com organizações internacionais. E como isso afeta a Constituição? Afeta a interpretação. Aquela ideia da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição de Haberle, que diz que não só os juízes, mas toda a sociedade interpreta a Constituição, se expande. Ela se torna uma sociedade internacional de intérpretes. O direito constitucional de um país se abre às influências externas, buscando um direito comum de cooperação. É uma visão de abertura e diálogo constante. Entendi. Agora, vamos voltar àquela tensão entre judiciário e povo. Falamos do constitucionalismo popular, que critica a supremacia judicial. Qual a ideia central dele? A tese central muito forte nos Estados Unidos, com autores como Mark Tushnet e Larry Kramer citados nas fontes, é justamente limitar ou até eliminar a ideia de que o judiciário, especialmente a Suprema Corte, tem a palavra final sobre o significado da Constituição. O protagonismo deveria ser do povo, se expressando por vias políticas, movimentos sociais, etc. É uma crítica direta ao Judicial Review, a revisão judicial de constitucionalidade. Sim, é uma releitura crítica desse poder. A ideia é desafiar a supremacia judicial, reconhecer que a interpretação constitucional acontece fora dos tribunais também e que a sociedade civil tem um papel fundamental em dar sentido à Constituição. Em última análise, a Constituição pertence ao povo, não aos juízes. Mas isso não levaria a uma instabilidade muito grande? Ou a tirania da maioria? Essa é a crítica, claro. E aí surge uma visão um pouco diferente, que as fontes chamam de constitucionalismo popular mediado, associada a Barry Friedman. Ele critica o popularismo mais radical. Mediado como? Friedman propõe uma interação, um diálogo entre a vontade popular e os tribunais. Não é para eliminar o judiciário, mas para que ele atue de forma mais sensível à opinião pública. Seria um processo dialógico. O tribunal decide, a sociedade reage, o tribunal reavalia considerando essa resposta. O judiciário deveria expressar as preferências populares, mas não se confundir totalmente com a política do momento. Parece um meio termo interessante.
Isso nos leva ao constitucionalismo democrático, que também busca esse equilíbrio, né? Qual a proposta dele? O constitucionalismo democrático, ligado a Robert Post e Heva Siegel, também quer superar essa visão maniqueísta de supremacia judicial versus autogoverno popular. Eles enfatizam a complexidade da sociedade moderna, plural. E o papel do judiciário nesse cenário? É importante, mas não é o único centro de interpretação. Diante de desacordos morais profundos na sociedade, as cortes atuariam como uma espécie de última instância provisória. Elas decidem, mas essa decisão está sempre sujeita ao diálogo e à contestação por outras instâncias, o governo, o legislativo, os movimentos sociais, o próprio povo. Então a legitimidade das decisões depende dessa aceitação social. Exatamente. Depende da adesão da sociedade e do engajamento público. A Constituição não é retirada das cortes, mas a sua interpretação é vista como um processo mais amplo e participativo. E eles falam de riscos, como overruling e backlash. Sim. O overruling seria a pressão popular ou política levando à mudança de uma decisão judicial via nomeações, emendas, etc. E o backlash é aquela reação conservadora forte contra decisões judiciais consideradas muito progressistas ou liberais, que pode acabar fortalecendo posições contrárias. Mostra como as decisões das cortes não acontecem no vácuo, né? Elas geram reações. Muito interessante essa dinâmica. Agora, olhando para a nossa região, o constitucionalismo latino-americano, ou novo constitucionalismo latino-americano, o que ele tem de específico? Esse é um movimento identificado por autores como Roberto Viciano Pastor e Rubem Martínez Dalmau. Ele marca uma ruptura com modelos anteriores na América Latina, buscando incorporar demandas populares que vinham de baixo para cima e dar voz a grupos historicamente excluídos, como indígenas e afrodescendentes. E tem fases ou ciclos nesse movimento? Sim. Uma autora citada, Raquel Irigoyen Fajardo, descreve 3 ciclos. O primeiro, multicultural, focado em reconhecer a identidade cultural e direitos coletivos de povos indígenas e afrodescendentes. Aí entram convenções da OIT, como a 169. O segundo, pluricultural, que avança para a ideia de uma nação multiétnica e reconhece o pluralismo jurídico, diferentes sistemas de justiça convivendo. E o terceiro, plurinacional, que é o mais radical, reconhecendo diferentes nações originárias dentro do mesmo Estado, propondo um Estado plurinacional e fortalecendo a democracia direta. Bolívia e Equador são os exemplos mais citados. É uma tentativa de descolonizar o direito constitucional na região, né? Em grande medida, sim, de criar modelos mais adequados à realidade social e cultural diversa da América Latina. Agora, um tema mais sombrio que já tangenciamos. O constitucionalismo abusivo. Como se usa a Constituição para enfraquecer a democracia. David Landau, citado nas fontes, descreve isso como o uso de mecanismos e instituições formalmente constitucionais por governos eleitos para gradativamente corroer o pluralismo e a própria democracia. Não é um golpe militar clássico, é uma mudança sutil por dentro do sistema. E o STF já reconheceu isso. Sim, a menção a uma decisão relatada pelo ministro Barroso na ADPF 622, que fala exatamente desse fenômeno, usando termos como constitucionalismo abusivo, legalismo autocrático, democracia liberal. É o reconhecimento de que retrocessos democráticos podem ocorrer usando a própria legalidade. Quais são as táticas? Como identificar? As fontes listam várias. Ataques a líderes de oposição e instituições de controle, judiciário e imprensa, mudanças nas regras do jogo, eleitorais, por exemplo, para dificultar a alternância de poder, enfraquecimento dos outros poderes, captura de órgãos de controle como o Ministério Público ou Tribunais de Contas, combate à sociedade civil organizada, ataques sistemáticos à imprensa livre, restrição ao acesso à informação pública. É um cardápio preocupante. Preocupante mesmo. Saindo desse alerta, um termo curioso. Constitucionalismo Whig ou termidoriano girondino. O que significa isso? Uma mudança lenta e conservadora,
Exatamente. Descreve um processo de mudança constitucional que é lento, gradual, mas com um viés conservador, às vezes até reacionário. A origem dos termos remete ao partido Whig inglês, historicamente mais conservador em certas fases, e à reação termidoriana, e aos girondinos na Revolução Francesa, que representaram um freio no processo revolucionário, uma visão mais elitista e moderada. É visto como um desvio do potencial transformador que uma constituinte poderia ter. Entendi. E no extremo oposto da mudança lenta, temos a tecnologia entrando de novo. Crowdsourced Constitution. Usar a internet para fazer constituição. A ideia é essa: usar ferramentas de crowdsourcing, de colaboração online em massa, nos processos constituintes. O exemplo mais famoso citado é o da Islândia. Que deu certo. Mais ou menos. Teve iniciativa popular, uma assembleia eleita, um referendo aprovou a proposta, mas no final o parlamento não ratificou. Mostra o potencial e os limites, né? No Brasil, as fontes mencionam plataformas como o E-Democracia da Câmara e o E-Cidadania do Senado com exemplos de uso de tecnologia para participação popular na legislação, ainda que não para fazer uma Constituição inteira do zero. Interessante. Voltando à questão ambiental, falamos do constitucionalismo ecológico e da visão biocêntrica. Poderia detalhar um pouco mais aqueles ciclos? Claro. A menção doutrinária a José Adércio Leite São Paulo detalha bem. O primeiro ciclo seria embrionário e antropocêntrico. O meio ambiente protegido como um recurso, um patrimônio a ser contemplado ou usado pelo ser humano. Ok. O segundo ciclo, ainda antropocêntrico, mas mais avançado. Reconhece o dever do Estado de proteger o meio ambiente, surgem conceitos como desenvolvimento sustentável e equidade intergeracional, pensar nas futuras gerações. É onde a maioria das constituições, incluindo a brasileira de 88 no artigo 225, se encaixa. E o terceiro? É o ciclo biocêntrico, a ruptura que falamos, a natureza como sujeito de direitos per se, a Pachamama no Equador, a Mãe Terra na Bolívia, a ideia do Summa Calçai, ou bem viver, que busca harmonia entre seres humanos e natureza, não a exploração dela. E aí entra a distinção importante, solidariedade sincrônica entre nós hoje e diacrônica com as futuras gerações e com a própria natureza ao longo do tempo. Profundo isso. Agora, outro tipo que parece um paradoxo: constitucionalismo autoritário. Como pode existir constituição em regime autoritário? Mark Tushnet, citado nas fontes, explora essa ideia. Não se trata de uma ditadura pura e simples, mas de governos que mantêm uma fachada de constitucionalismo, eleições, mesmo que não totalmente livres, alguma liberdade de expressão mais limitada, um judiciário com alguma independência mais controlada, enquanto reprime a oposição de forma mais moderada e controla o dissenso. Quais as características que ele aponta? Partido dominante, sanções seletivas a opositores, crítica aberta possível, mas dentro de limites, eleições razoavelmente livres, mas com manipulações, governo sensível à opinião pública para evitar revoltas, mas com mecanismos para controlar o dissenso, e um judiciário que não é totalmente subserviente, mas também não é totalmente independente. Meio termo, então. Sim, uma análise que aparece nas fontes, citando Martins e Niembro, descreve como um modelo intermediário entre o liberalismo clássico e o autoritarismo fechado, uma espécie de democracia de baixa intensidade. Complexo. E o constitucionalismo digital que já mencionamos. Além dos riscos e ferramentas, como ele atua na prática jurídica? A menção a Gilmar Mendes e Vitor O. Fernandes aponta duas fases. Uma inicial, mais focada em limitar o poder das grandes empresas de tecnologia na internet. E depois, um sentido mais amplo, afirmar os direitos fundamentais no ambiente online, buscar uma internet constitucional. E a relação com a Constituição tradicional? É ambivalente. A internet pode potencializar direitos, mas também violá-los de formas novas e massivas. Privacidade, dados, discurso de ódio, manipulação. A jurisdição constitucional, segundo esses autores, tem funções cruciais aí.
redefinir como os direitos fundamentais se aplicam entre particulares online, a tal eficácia horizontal, e lidar com a questão da extraterritorialidade, como aplicar a lei brasileira a dados armazenados fora do país, por exemplo. Decisões recentes do STF sobre redes sociais, por exemplo, entram aí. Exatamente. São exemplos de como o judiciário tenta adaptar os princípios constitucionais a essa nova realidade digital, buscando equilibrar liberdade, segurança e outros direitos. Certo. E quando a religião entra na equação? Constitucionalismo teocrático. É a inter-relação fonte entre direito constitucional e religião. Um Estado adota uma religião oficial e suas normas religiosas se tornam fontes formais ou materiais do direito constitucional. Isso ainda existe muito. Sim, uma menção doutrinária, Han Hirschel, aponta um crescimento da governança teocrática em alguns lugares, citando o Irã como exemplo. Mas ele diferencia do Estado teocrático puro. Qual a diferença? No constitucionalismo teocrático, geralmente há uma adesão, ainda que modificada, a elementos do constitucionalismo moderno, separação de poderes, direitos, mas com a religião oficial permeando tudo. Textos religiosos são fontes fundamentais e órgãos ou tribunais religiosos têm status oficial e poder de veto ou interpretação sobre as leis. Entendi. Agora, um problema oposto: panconstitucionalismo. É quando a Constituição quer regular tudo, um excesso. Exatamente essa a ideia. É a constitucionalização excessiva de matérias que talvez não precisassem estar na Constituição. Uma crítica que Daniel Sarmento, citado nas fontes, faz, ligando ao neoconstitucionalismo e seu otimismo inicial. Mas qual o problema disso? Não é bom ter tudo garantido na Constituição? O risco, segundo essa crítica, é banalizar a Constituição e engessar a política e a autonomia privada. Não se trata só do texto ser longo, analítico, mas de elevar temas muito específicos, às vezes corporativos ou decisões políticas de momento, ao nível constitucional. A crítica é frequentemente feita à nossa Constituição de 88 nesse ponto. E qual a consequência prática? Sobrecarga do legislador, que vira mero executor da Constituição, com pouco espaço para criar, e um risco antidemocrático, porque decisões que deveriam ser da política conjuntural ficam congeladas no texto constitucional. Isso acaba justificando, por outro lado, a criação de filtros no judiciário, como a repercussão geral no STF, a súmula vinculante e a mais recente arguição de relevância no STJ, EC 1252/2022, para lidar com excesso de demandas. Faz todo sentido. E voltando à ideia de camadas, falamos do transconstitucionalismo. E o constitucionalismo multinível. Qual a base dele? A base principal é a experiência da União Europeia. Ingolf Pernice é a referência aqui. Ele descreve como uma ordem constitucional supranacional, da UE, convive e interage com as constituições nacionais dos países membros. É uma convivência pacífica. Nem sempre, mas é estruturada. Há uma estatalidade aberta, uma pluralidade de ordens reconhecida. Os países cedem formalmente parte da soberania para a UE. Pernice fala num sistema constitucional multinível, com um conceito pós-nacional de cidadania, múltiplas identidades, sou alemão e europeu, e a UE funcionando quase como um Estado de cidadãos europeus. E na América Latina isso existe? É bem mais incipiente. Não temos um bloco com nível de integração jurídica da UE. Mas o diálogo com a Convenção Americana de Direitos Humanos e a Corte DH pode ser visto como um embrião desse tipo de interação multinível, como mencionamos antes. Para fechar nossa exploração, um tema fundamental que já tocamos: constitucionalismo feminista. Como ele entra nesse cenário? Como a gente disse, não é mais uma caixinha, mas um método, uma perspectiva crítica. O objetivo é destacar aspectos e argumentos que foram historicamente excluídos da teoria e prática constitucional por serem dominadas por uma visão masculina. E o que essa perspectiva busca modificar? Menções doutrinárias, como as que citam Stefânia Barbosa e Luísa Tomazoni, falam que o pensamento crítico feminista busca modificar conceitos centrais como poder,
justiça, igualdade, para corrigir injustiças baseadas em gênero, em relações de domínio e subordinação. E tem a hermenêutica feminista. Sim, Christine Petter é citada nesse ponto. A hermenêutica feminista propõe interpretar o direito e a Constituição a partir do lugar de fala feminino, das experiências concretas das mulheres. Desafiar a dogmática tradicional quando ela é discriminatória e ver as normas como possíveis respostas aos dilemas reais enfrentados pelas mulheres na sociedade. E a jurisprudência já reflete isso. Sim, as fontes citam várias decisões importantes do STF onde essa abordagem aparece, mesmo que não explicitamente nomeada assim às vezes. A decisão sobre união homoafetiva, ADI 4275, a que afastou a tese da legítima defesa da honra, ADI 5617, discussões sobre cotas, a decisão sobre o dever do Estado em relação a creches, relatada pela ministra Rosa Weber, são exemplos de como a perspectiva de gênero tem influenciado a interpretação constitucional. Ufa! Que viagem! Passamos por muitos ismos aqui, do futuro, global, trans, patriótico, simbólico, cooperativo, popular, democrático, latino-americano. Abusivo, WIG, crowdsourced, ecológico, autoritário, digital, teocrático, pan, multinível e feminista. Foi um panorama bem amplo mesmo, cobrindo diversas etiquetas que circulam hoje no debate constitucional. Fica muito claro que não tem uma resposta única, né? São muitas lentes diferentes para a gente olhar os desafios constitucionais de hoje. E são temas que estão aí, em pleno debate, em construção ainda. Exatamente. E conhecer essas diferentes vertentes, essas diferentes abordagens é fundamental para quem atua com direito, para quem estuda, para quem presta concurso, porque elas moldam a interpretação das normas, as decisões dos tribunais e, no fim das contas, o próprio futuro das nossas instituições democráticas. Cada uma oferece um ângulo de análise. Bom, chegamos ao fim de mais essa exploração jurídica aqui no Direito Direto. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Foi um prazer essa conversa. E não se esqueçam, pessoal, sigam o Direito Direto, avaliem com 5 estrelas, curtam, compartilhem com a galera. E claro, a gente espera vocês lá no nosso Instagram, o @ a gente deixa na descrição. Isso aí, interajam com a gente por lá também. Valeu. Até o próximo Direito Direto. Até a próxima.